Olá, pessoal, então, tudo na paz? Viva! Muito bem. Gente, nessa aula nós vamos resolver a prova de física do vestibular seriado da UPE, primeira fase, o SSA 1, no processo de ingresso de 2019. Vamos resolver devagar, com muito cuidado, para que você possa fazer um bom estudo, ok? Mas antes, eu queria te fazer um pedido. Você, se ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscrevesse, ativasse as notificações e, claro, que se gostar da aula, dê o seu like que vai nos ajudar, ok? Vamos lá para a resolução então? Vai! Vestibular seriado SSA, processo de ingresso 2019, primeira fase, aí está. E a primeira questão, questão 23 do caderno de prova, como sempre eu mantenho a prova original, tá bom? Vamos fazer a leitura juntos? Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Fenômenos naturais que são alvos de estudo da física ocorrem a todo momento e em todos os lugares. Observá-los após as aulas abre o nosso olhar sobre o porquê de cada acontecimento. O estudo da cinemática, mais especificamente do repouso, pode ser observado em qual evento da natureza a seguir, estando o aluno sentado no banco da praça. Então o estudante está lá sentado no banco da praça e, letra A, um pássaro dando um voo rasante até o chão. Ora, aqui em cima. Se o pássaro está em voo, está em movimento para o referencial do estudante, claro então que não é um caso de repouso, tranquilo? Letra B, durante a frenagem de uma abelha até pousar, mas veja, durante a frenagem, certo? É durante a frenagem. Então o movimento é retardado, mas é movimento, não é repouso. A letra B também não serve. Queda de uma maçã de uma árvore, se está em queda, está em movimento. Ele está vendo a maçã cair, acontece um movimento para esse referencial, também não serve. Um carro parado esperando o semáforo abrir, aí sim, né, gente? Se o carro está parado para o referencial do estudante, então é a classificação do repouso, portanto a resposta é a letra D, mas vamos fazer a leitura também da letra E. Rotação das hélices de um ventilador com velocidade constante. E aí, se é, ficar até maior aqui para a gente, ó, se é uma rotação, é um movimento, não é repouso. Questão bem simples, muito simples. O que eu não acho ruim, minha opinião, né? E aí a questão de opinião, você começar a prova com a primeira questão simples. Por quê? Porque isso dá uma tranquilidade para o estudante. Você começar a prova com uma questão muito puxada, não é uma coisa muito legal. Não se esqueça que não é só o conhecimento que está em jogo aí. Tem a tranquilidade do estudante. Então, eu acho que uma prova tem que pensar sobre isso. Começou com uma questão muito simples, tenho certeza que isso deu uma tranquilidade, ok? Muito bem, vamos marcar o gabarito? Portanto, aí está um carro parado esperando o semáforo abrir. Se está parado, então é um caso de repouso, gabarito da questão 23, letra D de dado. Muito bem, vamos para a próxima? 24. Um bloco de massa 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Em T igual a zero, o bloco é puxado horizontalmente com uma força constante de 5 newtons por um motor de massa 10 kg. Sabendo que o motor está preso ao solo, determine a distância percorrida pelo bloco quando T for 4 segundos. Muito bem, pessoal, maior aqui de novo. Questão bem simples sobre blocos, leis de Newton, nem atrito a superfície oferece. Ele dá a massa do motor, mas na verdade você não vai usar porque o motor está fixo, né? Sempre você vai avaliar o que está acontecendo com o bloco e envolve dois conhecimentos. Vamos pensar assim, envolve uma parte de dinâmica, a segunda lei de Newton, que você vai aplicar para o encontro do módulo da aceleração, e depois vem a parte de cinemática escalar, porque a aceleração que você vai encontrar vai ser constante e esse bloco assumirá um movimento uniformemente variado. E no Move existe uma maneira, através de uma equação famosa, de encontrar esse deslocamento para o tempo referido. Vamos resolver então? Vai lá, fica de olho aí na lousa. Vamos aplicar as forças nesse bloco? Quais são? Vamos juntos. Por estar no campo gravitacional, força-peso vertical e para baixo. Por estar apoiado, normal, perpendicular ao apoio, 90 graus com apoio. E a força que o motor exerce, eu vou chamar de F mesmo, tá? Muito bem, como o corpo na vertical não se movimenta, há um equilíbrio na vertical,
Essas forças então se equilibram e quem resulta para esse bloco é a força F. Tudo certo aí? Muito bem. Segundo a lei de Newton, o módulo da força resultante é a massa vezes o módulo da aceleração. A força resultante é F. Quanto vale F? Vamos procurar aqui? Olha só, o módulo de F, 5 newtons. Então, a força em módulo 5 newtons, a massa do bloco, vai lá, procura. Cuidado para não confundir com a do motor, tá? A massa do bloco, 2 kg, vezes o módulo da aceleração, tá aí 5 por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Muito bem, agora, encerrada a parte de dinâmica, vamos para a cinemática. Como essa aceleração é constante, esse bloco assume um movimento uniformemente variado. Partiu do repouso, com a aceleração que você acaba de encontrar, 2,5 metros por segundo ao quadrado, ele quer o deslocamento do bloco para o tempo de 4 segundos. Te pergunto, pessoal, aqui em cima, isso te lembra alguma equação do movimento uniformemente variado, onde você envolve a velocidade inicial, aceleração, tempo de movimento e que é o deslocamento escalar? Isso te lembra que equação? Equação horária do espaço, não é assim? Então vamos lá, foco de novo na lousa. S0 mais V0T mais 1 meio de AT2, S0 para o primeiro membro fica delta S V0T mais 1 meio de AT2. V0 é 0, então cai fora aqui. O delta S você quer, aumentar um pouquinho aqui, tá? A tela. O delta S você quer 1 meio da aceleração 2,5 vezes o tempo ao quadrado. Pessoal, seguinte, vamos lá. 4 ao quadrado, 16, por 2, 8, vezes 2,5, 20 metros, aí está. Vamos procurar o gabarito, então? Vamos lá, para marcar. Volta lá em cima. 20 metros, resposta letra E. Tá aí uma questão também simples, nada demais. Concorda? Tá tranquilo nesse ritmo? Posso seguir assim? Vai dar tudo certo, você vai fazer um bom estudo. Nós vamos ter muitas aulas legais aqui no nosso canal, tá? Muito bem. Então foco aí de novo na lousa e vem aqui para a questão 25. Funda. Arma de arremesso constituída por uma correia ou corda dobrada, em cujo centro é colocado o objeto que se deseja lançar. Tá? Então aí fala a fonte, né? Suponha que a velocidade inicial de uma pedra lançada por um arremessador de funda seja de 20 metros por segundo e o ângulo de lançamento tem uma inclinação horizontal para o alcance máximo. Se o lançamento ocorrer de uma altura de 2,1 metros, o alcance máximo sem a resistência do ar será de quanto? Olha, gente, é o seguinte. O ângulo de 45 graus, que você que estudou o assunto sabe que ele é usado quando você quer o maior alcance na horizontal num lançamento oblíquo, esse ângulo ele é condicionado a uma situação. A situação é que o tempo de subida seja igual ao tempo de descida e para isso o corpo tem que retornar ao plano horizontal de lançamento. Ele não pode passar do plano horizontal de lançamento, que é o caso da questão. Então, para resolver, o autor queria que você usasse 45 graus. Tranquilo, nós vamos usar e vamos chegar à resposta correta. Mas o ideal aí, nesse enunciado, é que ele já falasse que o ângulo de lançamento é de 45 graus com horizontal. Perfeito? Fica aí essa crítica construtiva, claro, sempre. Vamos lá, então, resolver a questão. Tá, como é que é? Então, é uma pedra lançada de uma altura em relação ao solo de 2,1 metros. Vamos fazer a figura aqui para que você entenda melhor, tá? Vamos lá. Aqui está o solo, suposto plano horizontal, ok? A pedra vai ser lançada, tá aqui, ó, a pedra. Você vai desprezar as dimensões, né? A velocidade inicial da pedra é de 20 metros por segundo. O V0, o módulo é de 20 metros por segundo. E isso está inclinado em relação horizontal de um ângulo que aí sim é aquela discussão que eu falei, mas que eu vou usar para resolver, tá? Isso aqui é a velocidade inicial, cujo módulo é de 20 metros por segundo. Então, esse ângulo de 45 graus tem esse comentário que eu fiz, tá? Fica aí o comentário.
Essa altura em relação ao solo é de 2,1 metros. E essa partícula, essa pedra vai assumir, pessoal, aqui em cima, ela vai assumir uma trajetória que se deve à composição de dois movimentos. Como a aceleração da gravidade está na vertical, ela não interfere na horizontal, o movimento horizontal é uniforme. Já o movimento vertical é uniformemente variado com o módulo da aceleração como g. Se você vai usar mais g ou menos g como aceleração, isso vai depender de como você oriente a trajetória. Nós vamos fazer isso juntos, tá? Mas a trajetória, então, é resultante da composição desses dois movimentos, do movimento horizontal, que é uniforme, e do movimento vertical, que é uniformemente variado. E qual é a trajetória resultante? Você sabe, é um arco de parábola. Então, esse arco de parábola vai acontecer e a pedra chega ao solo. Aqui é o instante de lançamento, liguei o cronômetro. Essa pedra, quando chegar ao solo, deixa eu copiar aqui a pedra, ver se eu consigo, tá aqui. Essa pedra, quando chegar ao solo, claro, o cronômetro estará marcando um certo instante, por enquanto desconhecido. Tranquilo? Muito bem, a aceleração da gravidade é na vertical, tá aqui, o módulo foi dado no início da prova, e ele quer saber esse alcance aqui, ó. Esse alcance é o que ele quer saber, vamos descobrir, tá? Então, como é que se resolve, pessoal? Qual é a jogada? Não precisa de nenhuma fórmula pronta, claro, a não ser as equações dos movimentos particulares uniforme move. Você separa os movimentos, para isso você vai decompor essa velocidade inicial, e na vertical o movimento será uniformemente variado, e na horizontal o movimento uniforme, é assim que nós vamos resolver. Primeiro eu vou achar o tempo que a pedra leva para chegar ao solo, e para isso eu vou usar o movimento vertical, como eu te falei, vai ser um movimento uniformemente variado, e depois, com esse tempo, eu vou usar o movimento horizontal, que é uniforme, eu terei a componente da velocidade inicial na horizontal, e aí eu mato encontrando esse alcance. Vamos fazer então devagar, para você entender com cuidado, tá? Muito bem, então o que vai ser necessário? Você vai decompor essa velocidade inicial, para ter espaço, deixa eu tirar isso daqui, tá? Isso aqui é a foto do instante inicial. Vamos decompor essa velocidade inicial nas suas componentes. Aqui, ó, vertical, desculpe, horizontal, que eu vou chamar, minha reta não ficou muito horizontal, não foi? Deixa eu dar uma melhoradazinha aqui. Agora, acho que melhorou, ou piorou. Espera aí, pronto, ficou bom. Então veja, a velocidade na horizontal aqui é V0 na horizontal, que eu vou chamar de x, certo? É o vetor V0x. Nós vamos encontrar o módulo já já. E aqui a velocidade inicial na vertical, vetor V0y. Ok? Como é que eu vou encontrar esses módulos? Você está vendo aqui o triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o módulo de V0. Esse ângulo é de 45 graus. V0y está aqui. E aqui V0x. Particularmente para esse ângulo de 45 graus, você se lembra que o seno e o cosseno têm o mesmo valor, né? Olha, na minha opinião, a prova deveria te dar esses valores do seno e do cosseno, mas como eu estou com a prova original aqui, isso não aconteceu, tá? Mas eu acho que deveria te dar. O seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus e vale raiz de 2 sobre 2, certo? Mas eu não acho que isso tenha impedido o estudante de chegar à resposta não, tá? V0x, então, é o cateto adjacente, fica V0 cosseno de 45 graus. Então, V0x, a componente horizontal da velocidade inicial, V0 vale 20, tá aqui, ó, em destaque. E o cosseno, raiz de 2 sobre 2. Então, V0x será de 20 por 2, 10 raiz de 2 metros por segundo. Pessoal, posso colocar direto já V0y com o mesmo valor? Já que o cosseno e o seno têm o mesmo valor aqui? Posso? Então também será 10 raiz de 2 metros por segundo, certo? Então agora eu vou analisar o movimento vertical. Para isso, gente, eu vou orientar a trajetória. Você tem que orientar a trajetória, porque com essa orientação você define o sinal da aceleração escalar, tá? Eu vou orientar minha trajetória para cima aqui, ó. Y vai ser para cima e vou colocar o zero aqui no solo. O sendo zero no solo, veja que a posição inicial, então, vale 2,1 metros, certo? Eu quero um instante para ele chegar ao solo, então y vai ser zero. O y inicial é 2,1 metros. Com a trajetória para cima, a aceleração escalar é menos g, eu vou usar menos 10.
E a velocidade inicial, dá uma olhada, o V0Y ele está a favor da trajetória, a velocidade inicial será positiva. Concorda? De novo, o zero da trajetória, ela está no solo, orientei para cima, com isso a posição inicial é 2,1 metros. Como a trajetória está para cima, a aceleração escalar vai ser menos g. E o sinal da velocidade inicial é positivo, porque concorda com a trajetória, o movimento inicial é progressivo, a velocidade escalar é positiva. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou deixar bem claro aqui para você que agora eu estou falando do movimento na vertical, certo? O que é que a gente sabe aí na vertical? Que a velocidade inicial é de 10 raiz de 2 metros por segundo, é positiva. Eu vou até enfatizar aqui o sinal, porque se fosse contra a trajetória, você deveria usar menos, tá? Então 10 mais 10 raiz de 2 metros por segundo. A aceleração escalar é menos g, então é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Queria comentar uma coisa, para isso vou ficar até maior aqui. Cuidado, o que define se a aceleração escalar vai ser positiva ou negativa não é se o corpo está subindo ou descendo. Não. A aceleração na subida é a mesma na descida. É um move, a aceleração não muda. O que define a aceleração escalar, se positiva ou negativa, é exclusivamente a orientação da trajetória. Independentemente do movimento ser de subida ou de descida, se você orientar a trajetória para cima, a aceleração escalar vai ser menos g. Se orientar a trajetória para baixo, a aceleração escalar vai ser mais g. Perfeito? Muito bem. Aceleração menos 10. A posição inicial, eu vou chamar de y0, é de 2,1 metros. E ele quer a posição final, porque com isso, como zero, porque assim eu encontro o tempo. E com esse tempo eu vou para o movimento horizontal, certo? Então, y igual a y0 mais v0yt mais 1 meio de at2. Eu só troquei a letra S pela letra Y para combinar, para ficar claro que eu estou falando do movimento vertical. Apenas isso, tá, gente? Então, a posição final na vertical, o y final é 0. Inicial 2,1 mais 10 raiz de 2t, trajetória para cima menos 10 sobre 2, menos 5t2, certo? Passa para cá, fica 5t2 menos 10 raiz de 2t menos 2,1 igual a zero. O que é que temos aqui? Uma equação de segundo grau, né? Algo do gênero ax2 mais bx mais C igual a zero. Veja que A é 5, B é menos 10 raiz de 2 e C é zero. E por que isso? Porque eu vou precisar encontrar as raízes dessa equação para achar esse tempo, tá? E para isso eu vou aplicar Bhaskara, que você conhece bem. E no encontro de Bhaskara, para aplicar Bhaskara, eu preciso do delta. Vamos achar? Delta B ao quadrado menos 4AC. Não é assim? Delta, então, é b ao quadrado menos 10 raiz de 2 ao quadrado, menos 4, que vale, menos 4 vezes A, que vale 5, vezes C, que vale menos 2,1, certo? Então, delta vai ficar menos 10 ao quadrado, 100, raiz de 2 ao quadrado, 2, 100 vezes 2, 200, menos com menos, mais 20 vezes 2,1. Se fosse 10 era 21, como é 20 vezes 2, né? Então dá 42. 42. O delta deu 242. Calma. Olha, você tem que ter confiança. Eu sei que você gosta quando o delta dá 9, 81, 25. É uma raiz exata, você fica super feliz porque você fala, estou no caminho correto. Mas você tem que ter confiança, porque em provas de vestibular, pode ser que o delta dê diferente do que você queira, mas você vai insistir. Deixa assim. O que você pode fazer, claro, é fatorar, tá? Vamos ver como é que fica. Como é que seria esse delta aí? Você dividir por 2 fica 121, que aí tem raiz, que é 11. Então vamos escrever 2 vezes 121. Vai ser o nosso delta, certo? Agora vamos para a Bhaskara. Como é que é? O x seria menos b raiz de delta sobre 2a, não é assim? Na equação de Bhaskara, o x é t. Aí fica menos b, vai lá. B é menos 10 raiz de 2. Menos b fica 10 raiz de 2. Estou aplicando Bhaskara, certo? Mais ou menos raiz de delta. 2 vezes 121 sobre 2a, que vale 5, certo? Então, t fica
10 raiz de 2 mais ou menos 121, ó, a raiz é 11, certo? Então fica 11, raiz de 2 ficou preso, sobre 2 vezes 5, 10, certo? Primeira raiz, telinha, 10 raiz de 2 menos 11 raiz de 2 sobre 10. Isso dá menos 1 raiz de 2 sobre 10, não é assim? Dá menos raiz de 2 sobre 10, segundo, e aí não serve porque é menor que zero. Vamos para a próxima raiz. Quando comecei a contar o tempo inteiro igual a zero, instantes menor que zero, não fazem sentido, concorda? E a segunda raiz, 10 raiz de 2 mais 11 raiz de 2 sobre 10. Então, esse tempo vai ser, ajuda aí, 10 mais 11, 21 raiz de 2, 21 raiz de 2 sobre 10 segundos, certo? Então, esse tempo, pessoal, aqui em cima, é o tempo contado desde o lançamento até a chegada ao solo. Com esse tempo, agora eu vou falar do movimento horizontal. Lembrando que o movimento horizontal é uniforme, certo? Vamos lá. Na horizontal agora, deixar bem claro aqui para você, ó. Na horizontal, movimento uniforme. Vamos colocar lá em cima na vertical? Já falava, mas movimento uniformemente variado. Na horizontal, movimento uniforme. E no movimento uniforme, o deslocamento é a velocidade vezes o tempo, concorda? O deslocamento é o alcance que você quer. Vamos lá para a figura original. Devagarzinho, para você não ficar tonto. Ó, sobe aí com calma. É o alcance que você quer. A velocidade é a componente da velocidade na horizontal, que é V0x, que é 10 raiz de 2. Está aqui. E o tempo é o que você encontrou. Então vamos lá juntos. Vamos juntos. Velocidade é a componente na horizontal, que é 10 raiz de 2. E o tempo? O tempo é 21 vezes raiz de 2 sobre 10. 10 cai fora. O alcance, então, raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 21, 42 metros. 42 metros. Vamos marcar o gabarito? Vamos lá. Vai lá nas possibilidades de resposta. 42 metros, letra D de dado. Letra D de dado. Tá aí. Uma ótima questão. Apenas, claro, levando em conta aquela história do ângulo de 45 graus que eu comentei, tá? Muito bem. Tranquilo? Respira. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Tá aí. Observando uma partida de futebol, qual das alternativas abaixo descreve um evento consistente com o estudo da mecânica clássica? Tá bom. Letra A. A bola ganha velocidade ao quicar em uma poça de água após o chute de um jogador. Não, não ganha velocidade. Olha, aqui, maiorzão. O que vai acontecer? Numa colisão, você está dizendo que a energia cinética da bola aumentou. Isso só aconteceria se ela recebesse energia da água. Então isso não é verdade, a velocidade vai ficar, se o choque fosse perfeitamente elástico, que não é o caso, ficaria em módulo igual, mas a velocidade ficará menor, né? Assim, letra B, a bola sai do pé do jogador sem rotação e, após colidir com o travessão, volta aos pés do jogador com velocidade maior, porque no chute também não dá. Não dá, por quê? Porque como há, veja, essa história da rotação, acho que vale até a pena a gente comentar, tá? Aqui em cima. Porque se tivesse rotação, você teria que levar em conta a energia cinética de rotação. Mas como não tem, veja, na colisão com o travessão é um choque parcialmente elástico. A energia cinética, parte dela se dissipa. Então ela retorna com a velocidade em módulo menor. Também não está correto, certo? Letra C. Em um jogo de futebol não existe fenômeno mecânico relacionado com o estudo da física. Claro que existe, está repleto disso, né? Tudo que nós estamos falando aí é mecânica. Letra D. O fato da chuteira ser de cravos grandes ou pequenos, de metal ou plástico, fazendo o jogador escorregar mais ou menos em dias chuvosos, diz respeito ao estudo da gravitação universal. Essa aí foi muito ruim, né? Essa aí foi muito ruim. A gravitação universal se fundamenta nas leis de Kepler,
e na lei da gravidade de Newton, né? Sim, a lei de Kepler, a lei das órbitas, lei das áreas, lei dos períodos e a lei da gravidade, a lei da atração entre massas. Essa frase aí foi muito ruim, concorda? E na letra E, bom, só sobrou ela, né? O encontro entre a chuteira de um jogador e a bola no instante do chute é um exemplo de choque parcialmente elástico, no qual há transferência de energia e momento. Momento linear ou quantidade de movimento. Momento linear ou quantidade de movimento, perfeito. No chute, a bola, o chute transfere a bola, energia e, claro, como tem massa e velocidade, também momento linear ou quantidade de movimento, perfeito. Então, resposta letra E, gabarito, vamos marcar juntos? Letra E, tá aí, questão 26, certo? Lembrando que momento linear é sinônimo de quantidade de movimento. É o produto, é uma grandeza vetorial, né? É o produto M vezes V, certo? Muito bem, é o momento linear, fica aqui, certo? Comentário, mas tudo bem, aqui fica óbvio. E é sinônimo de quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial, é o produto entre a massa e a velocidade, só para aumentar um pouquinho o conhecimento na resolução, tá bom? Muito bem, vamos passar para a próxima, vamos juntos para a nossa lousa, o digital tá aí, e tem mais uma questão, olha só. Um bloco A de massa 1 kg viaja com velocidade constante e horizontal de módulo VA igual a 4 metros por segundo. Após a colisão com o bloco B de massa 3 kg que está inicialmente em repouso, verifica-se que os blocos seguem unidos no sentido positivo do eixo X. Há atrito apenas na área achurada de comprimento D igual a 1 metro, cujo coeficiente de atrito cinético vale 0,5. Determine em joules o valor da energia dissipada no experimento. Tá bom, então qual é a dúvida aí? Qual é a dúvida? Se ele vai chegar ao repouso por esse atrito ou não. Porque se nessa parte, depois do choque inelástico, em que eles continuam juntos, se os blocos, freados pela força de atrito dinâmica, são levados ao repouso, nesse deslocamento aí de 1 metro, aí a resolução é facílima. Se nós já tivéssemos certeza que o conjunto, após ser freado por 1 metro, chega ao repouso, aí não tem cálculo a não ser calcular a energia cinética inicial do bloco A. Porque a energia cinética inicial do bloco A, ela se dissipa toda, e aí seria a resposta. A energia cinética do bloco A, massa de A, velocidade de A ao quadrado sobre 2. Agora, se depois de passar por esse deslocamento de 1 metro, o conjunto ainda tem velocidade, garantindo que ele vai atravessar esse conjunto. Vamos fazer a conta juntos. Se ele passar por esse deslocamento de 1 metro ainda com velocidade, aí existirá uma energia cinética final, ok? Existirá uma energia cinética final, e em função disso, você vai fazer a diferença para saber quanto foi o trabalho em módulo, claro, valor absoluto, a energia dissipada nesse fenômeno. Entendeu? É isso. Se eu tiver certeza já que o conjunto chega ao repouso lá no final, que ele não passa, ou ele para antes de percorrer 1 metro, ou quando chega ao metro, ele no apoio rugoso, ele para, aí a energia toda se dissipou, e a resposta seria a energia cinética inicial. Mas tem essa dúvida. Pode ser que esse conjunto, A e B, já que estão juntos depois do choque inelástico, quando vencer esse deslocamento de 1 metro, ainda tenha velocidade. Aí você vai ter que verificar isso. Para isso, vamos fazer essas contas, tá bom? Vamos lá. Devagarzinho, na verdade, não tem nada demais. Vamos fazer o choque inelástico primeiro? Vamos organizando? Olha só. Para o choque, tá? Para o choque ou colisão. Você sabe que o choque é perfeitamente inelástico ou simplesmente inelástico. Depois do choque eles vão estar juntos, não é assim? A quantidade de movimento antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque. Por quê? Porque os corpos que colidem estão livres de resultante externa. Quando o sistema está livre de uma resultante externa, haverá conservação da quantidade de movimento do sistema, mesmo no choque inelástico, que é o caso, tá? Então volta lá. A quantidade de movimento antes é só do corpo A, então MA/VA, e depois do choque os corpos estão juntos, MA mais MB, vezes a velocidade
que eles têm juntos, V, vamos chamar de V, certo? A massa de A, procura lá, a massa de A, 1 kg, a velocidade de A antes do choque, 4 metros por segundo, a massa de B, 3 kg. Então, vai, 1 vezes 4 igual a 1 mais 4, 5V, certo? Conferindo, 1 mais 3, 1 mais 3, 4. Atenção, senão você endói dos meninos. 4. Foi mal, tá? Então, massa de A 1, velocidade 4. Massa de A1 mais massa de 3 dá 4V. Então, ficou facílimo aqui. A velocidade V é de 1 metro por segundo. Essa é a velocidade imediatamente após o choque. O conjunto está com 1 metro por segundo. E aí, pessoal, esse conjunto vai passar, vai chegar nessa superfície rugosa. Minha dúvida é quanto é que nessa superfície rugosa, quanto é da energia que vai se dissipar. Por quê? Porque pode ser que ele pare antes de chegar até o fim desse 1 metro de deslocamento. Como é que você vai fazer isso? Muito simples. Vamos fazer uma conta aqui. Olha só, escute. Ele te deu o coeficiente de atrito cinético, já que é a força de atrito cinética, não é assim? Com isso, nós vamos aplicar. Tem duas possibilidades aqui, eu vou escolher uma delas. Você pode resolver achando a aceleração e descobrindo quanto é que ele tem que percorrer para chegar ao repouso, tá certo? E aí você compara com esse deslocamento de 1 metro. Se for menor, ele para antes. Você pode usar isso pela equação de Torricelli, por exemplo, tá? Mas eu prefiro usar o teorema da energia cinética, certo? Eu vou fazer o seguinte, olha o que eu vou calcular. Eu quero saber quanto é que ele percorre numa superfície com esse coeficiente de atrito aí, quanto ele percorre para chegar ao repouso. Porque se for mais do que 1 metro, aí eu vou ter que calcular a velocidade que ele chegou aqui. Se for menos, acabou. Por quê? Porque eu sei que o conjunto chega ao repouso, e aí a energia que se dissipa é aquela energia cinética inicial do corpo A, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Esse teorema é importantíssimo. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, certo? O trabalho da força resultante, se você analisar o conjunto na superfície rugosa, olha aqui, eu vou fazer uma outra figura aqui, tá? Só para ficar mais claro para você o que eu estou criando aqui. Aqui eu tenho os dois corpos, tá? A e B juntos, certo? Aqui os dois corpos estão juntos, então é A e B, e eles têm essa velocidade V aqui, que eu acabei de calcular. E eu quero que esses corpos, vamos copiar aqui, ó, eles cheguem ao repouso, levando em conta que essa rugosidade iria se manter. E aí eu vou comparar com 1 metro se é menor ou maior, tá? Então, o conjunto vai chegar ao repouso, é uma suposição que eu estou fazendo para ver se precisa mais do que 1 metro, certo? Se precisar menos do que 1 metro, você vai ver que acaba a questão. A pergunta é, quanto é esse ΔS aqui, certo? Vamos lá. Forças. O peso, que é vertical e para baixo. A normal, que é perpendicular ao apoio. Como o corpo escorrega para a direita, a força de atrito dinâmica ou cinética é para a esquerda, força de atrito contrário ao escorregamento, né? Contrário de uma forma geral à tendência de movimento, mas quando escorrega, contrário ao escorregamento. A normal equilibra o peso, e aqui, pessoal, ó, está o deslocamento que o corpo vai sofrer. O deslocamento vetorial, que em módulo é igual ao ΔS, certo? O deslocamento vetorial, por que eu quero? Porque eu quero usar o trabalho como variação de energia cinética. Eu acho mais legal fazer assim, certo? Mas se você quiser usar a equação de Torricelli e a segunda lei de Newton, também pode, tá? O trabalho como variação de energia cinética, o trabalho resultante, certo? Vou puxar isso para cá, tá? E para baixo. O trabalho resultante como variação de energia cinética, quem que é a força resultante se a normal equilibra o peso? A força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito, cinética eu estou supondo a velocidade final zero, porque eu quero saber quanto é o ΔS necessário para levá-lo ao repouso, menos
a energia cinética inicial, que é a massa do conjunto, né? A velocidade ao quadrado sobre 2. Tá. O trabalho da força de atrito aqui, pessoal, veja que a força se opõe ao deslocamento, fica menos força de atrito cinética vezes D, que é o ΔS que eu quero, tá? O módulo é o ΔS. Por que eu preferi chamar de ΔS? Para você não confundir com esse D aqui, certo? Não é esse D de 1 metro não, tá? Calma aí. Igual a menos mV2 sobre 2. Menos com menos cai fora. A força de atrito cinética é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, vezes ΔS, igual a mV2 sobre 2. Calma aí, vai dar certo. Coeficiente de atrito cinético. A normal equilibrou o peso em módulo mg, ΔS, mV2 sobre 2. A massa cai fora. E agora eu vou jogar os valores. Coeficiente de atrito, você lembra? Vamos lá, aqui eu não. Cadê? 0,5. Coeficiente de atrito, 0,5. Aceleração da gravidade, 10. O ΔS eu quero. Lembra da velocidade com que chega na superfície rugosa? É a velocidade que o conjunto tem depois do choque. 1 ao quadrado sobre 2. Então, veja lá. Eu tenho um ΔS capaz de levar esse conjunto ao repouso de quanto? De, aqui é 5. Ok? Vezes 2, 10. De 1 sobre 10, de 0,1 metro. Opa! Se o conjunto vai chegar ao repouso, pessoal, em 0,1 metro, esse ΔS é menor do que aquela distância de 1 metro lá. Isso quer dizer que toda a energia vai se dissipar, ok? De novo, eu achei o ΔS que é capaz de levá-lo ao repouso. A força de atrito dinâmica freando até o repouso. 1 sobre 5 vezes 2, 10. 1 sobre 10, 0,1. É menor do que D? Veja se você entende. Isso quer dizer que antes de vencer essa superfície rugosa de 1 metro, o conjunto é levado ao repouso. Aí veja. Olha, tudo começou com o corpo A com uma velocidade de 4 metros por segundo, lembrando que a massa de A é 1 kg, certo? E terminou com os corpos A e B juntos em repouso. Vou escrever V' aqui para não confundir com V, certo? Aqui é um instante em que o fenômeno começa e aqui em que ele termina. Veja então que como não há mudança de altura, não tem energia potencial gravitacional na jogada, a energia mecânica inicial é a energia cinética inicial e a energia cinética final é zero. Veja então que a energia cinética inicial se dissipou. Como ele quer? Vamos voltar lá. O que ele quer? Ele quer o valor absoluto da energia dissipada. Tudo se dissipou, então a energia dissipada em módulo é a energia do início, que é a energia cinética, concorda? Essa energia cinética de A, porque B estava em repouso. Essa energia cinética é a massa de A, a velocidade de A ao quadrado, sobre 2. O módulo da energia dissipada é a massa de A vale 1, a velocidade 4 ao quadrado sobre 2. 16 por 2, 8 joules. 8 joules se dissipa, na verdade toda a energia cinética se dissipou. Vamos lá, marcar o gabarito, 8 joules, letra D de dado, portanto, gabarito, letra D. Que tal? Uma boa questão, concorda? Uma questão interessante. Viu lá que foi necessário você decidir se o conjunto vence a superfície rugosa de 1 metro de comprimento. Beleza? Posso passar para a próxima? Vamos lá. 28. Uma máquina de cortar macarrão é formada por um tubo que força a passagem da massa crua através de orifícios em uma chapa metálica circular. A chapa possui uma lâmina que gira em movimento uniforme e que faz o corte à medida que a massa sai pelos orifícios, conforme ilustra a figura. Se a massa crua atravessa os orifícios a uma velocidade de 8 centímetros por segundo, qual a velocidade constante de giro da lâmina para que cada pedaço de massa tenha, no mínimo, 4 centímetros de comprimento? A velocidade da massa crua é de 4 centímetros por segundo, desculpe, de 8 centímetros por segundo,
ok? Agora, tem uma pergunta aqui que aí foi infeliz na pergunta, porque quando você diz que tem que ter um comprimento mínimo de 4 centímetros, então qualquer comprimento maior ou igual a 4 centímetros serve. Isso quer dizer, pessoal, olha só, aqui, maiorzão, isso quer dizer o seguinte, você tem infinitas respostas para essa pergunta. Porque se eu encontrar, por exemplo, uma velocidade que deve ser, para levar em conta que o comprimento é 4 centímetros, vamos supor que essa velocidade seja x. Eu vou calcular para você. Qualquer velocidade menor do que x satisfaz a questão, porque eu vou ter comprimentos maiores do que 4 centímetros. E aí, eu tenho infinitas respostas, provavelmente, nas alternativas pode até ter mais de uma. Mas independente das alternativas, essa questão teve que ser nula e foi, a questão foi nula por esse motivo. Por quê? Porque esse comprimento mínimo aí acabou com a possibilidade. Agora, se não tivesse o comprimento mínimo, se fosse assim, ó, volta aí para a lousa. Qual a velocidade constante de giro para que cada pedaço tenha 4 centímetros de comprimento? Aí, se cada pedaço tivesse 4 centímetros de comprimento, se não tivesse aqui, ó, esse no mínimo, como é que ficaria? Muito simples. Quanto tempo eu consigo ter um pedaço de 4 centímetros, passando aqui pelo orifício, já que a velocidade é de 8 centímetros por segundo? Ou você usa a equação do movimento uniforme, uma regra de 3. 8 eu gosto muito de evitar fórmula. 8 centímetros em 1 segundo, então 4 centímetros ΔT. É diretamente proporcional, não é assim? Então, ΔT 4 por 8, meio segundo. Meio segundo, o que tem que acontecer? Acabou de cortar, ele vai, para que a lâmina apareça de novo, tem que dar uma volta, então isso aqui fica o período. Período, tempo que a lâmina leva para dar uma volta. Com isso, a velocidade angular é o deslocamento de uma volta sobre o tempo. Se você quer em radianos, fica 2π sobre o tempo de 0,5. Essa velocidade angular vai ser 4π radianos por segundo. Mas veja, pessoal, que qualquer valor menor do que 4π radianos por segundo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir um comprimento maior do que 4 centímetros e vai satisfazer a condição. Então eu teria infinitas respostas, inclusive entre elas, todas essas aqui, né? Todas essas. Não só essas, tá? Porque qualquer valor de velocidade menor do que 4π radianos, eu tenho um comprimento do macarrão maior do que 4 centímetros. Isso iria satisfazer a questão, portanto, fez sentido a questão ser nula. Tá aí, ok? Muito bem. Mas mesmo nula eu acho que eu usei para a gente bater um papo sobre o assunto, bater um papo sobre o movimento uniforme, uma regra de 3. Eu acho que terminou sendo útil para a gente como revisão. Muito bem, vamos lá. Tá aí, mais uma. Tá acabando, tá? Um drone voador deve monitorar a umidade e a temperatura de uma pequena região em uma plantação de cana-de-açúcar. O drone parte do solo e sobe a uma altura de 4 metros para fazer as medições. O trajeto do drone, composto de decolagem vertical, monitoramento e pouso vertical em uma inspeção, está ilustrado na figura a seguir. É correto afirmar que seu deslocamento resultante tem um módulo igual a quanto? Tá, mas o deslocamento resultante envolve apenas as posições inicial e final. O drone está aqui no início e aqui no fim. Logo, o deslocamento vetorial é esse vetor aqui, ó. E ele nada mais é do que uma hipotenusa, seu módulo, né? Nesse triângulo retângulo aqui, concorda? E aí o triângulo é muito, mas muito conhecido, porque você está vendo que esse cateto aqui, ele vale 6 metros, e esse dá 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8 metros. O triângulo é retângulo. Quando os catetos são 6 e 8, você já sabe que a hipotenusa é 10, mas de qualquer jeito eu vou deixar aqui o velho e bom teorema de Pitágoras, resultando no módulo desse deslocamento como 10 metros. O módulo do deslocamento vetorial é 10 metros. Vamos marcar o gabarito? Tá aí, letra E. É isso, certo?
Tranquilo? Questão de cinemática vetorial, também bem simples. Vamos para a próxima. Durante a Copa do Mundo na Rússia, o movimento descrito pela bola em razão de um determinado chute em uma partida de futebol é parabólico. Desprezando a resistência do ar e desconsiderando a dissipação de energia, é correto afirmar que... Então, peraí, você chuta a bola, você despreza a resistência do ar, despreza a dissipação de energia, então a energia mecânica vai ser constante. A energia que a bola possui é energia mecânica, concorda? Letra A. A maior velocidade resultante ocorre no ponto de maior altura da bola. Não, peraí. Suposto plano horizontal, solo, piso, né, o campo. O que vai acontecer? A bola é um lançamento oblíquo, né, já que ele quer a trajetória como um arco de parábola. Eu vou aqui assumir uma velocidade inicial só para a gente também transformar a resolução numa aula mais consistente. A trajetória é parabólica. Lá na altura máxima, vamos chamar aqui de H, o corpo tem sim uma velocidade que é a componente da velocidade horizontal, que é a componente da velocidade na horizontal. Então, lá na altura máxima, essa bola, ela tem velocidade ainda, certo? A sua velocidade na vertical é zero, o V0y, a velocidade na vertical é zero, mas ela tem V0x. Então, tem velocidade na altura máxima? Tem, mas veja, essa velocidade é menor do que V0, porque é só uma componente. Então, a energia, veja, a energia na altura máxima é menor do que no instante do lançamento. E ele está dizendo que a maior velocidade resultante ocorre no ponto de maior altura. A maior velocidade aqui e quando chegar ao solo. Em módulos são iguais, certo? Na altura máxima tem velocidade, mas é menor do que a velocidade inicial, portanto, a letra A está errada. Tranquilo? A energia mecânica total é máxima somente no ponto de maior altura? Não, a energia mecânica, ela permanece constante em toda a trajetória, porque só quem realiza trabalho é a força-peso. Força-peso é conservativa, a própria questão já garantiu isso no enunciado, né? A energia mecânica total é constante, então a energia mecânica total é constante, é o gabarito, já vou marcar aqui. Eu acho que seria suficiente dizer energia mecânica constante, mas tudo bem. Letra D, a energia potencial gravitacional é constante durante toda a trajetória, aí não, porque durante a subida a potencial gravitacional diminui, né? Desculpe, a energia potencial gravitacional aumenta na subida e diminui na descida, do mesmo jeito que a energia cinética diminui na subida e aumenta na descida, mas a energia mecânica permanece constante, né? E na letra E, a energia cinética é máxima no ponto de maior altura? Não, a energia cinética é máxima no início e no fim, porque em módulo as velocidades inicial e final serão iguais, a energia cinética inicial é igual à final e é maior do que a energia cinética na altura máxima. Tá tranquilo aí? Gabarito, então, letra C. Mas eu apareço aqui, você entendeu? É um lançamento oblíquo, desprezada a resistência de ar, o sistema é conservativo, só realiza trabalho a força-peso, a energia mecânica permanece constante. Na subida, a potencial gravitacional aumenta, a cinética diminui. Na descida, a cinética aumenta, a potencial gravitacional diminui. Na altura máxima é a maior energia potencial gravitacional, é a menor energia cinética, mas não é zero, é energia cinética mínima, mas não é nula, porque ainda tem a componente horizontal da velocidade, ok? E em toda a trajetória, a energia mecânica permanece constante, é isso. Muito bem, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Ao deslocar-se no sentido Recife-Gravatá, passa-se primeiro pela ponte Cascavel, cujo comprimento é de 450 metros, e cerca de 3,5 quilômetros após, passará pelo túnel de mesmo nome com comprimento de 370 metros. Ponte com 450 metros, túnel com 370 metros. Um caminhão com aproximadamente 30 metros inicia a travessia da ponte com velocidade constante de 72 km por hora, mantendo até a entrada do túnel. No momento da travessia do túnel, passa a existir uma aceleração de 5/8 metros por segundo ao quadrado. Qual o tempo total aproximado para que o caminhão gastou na travessia da ponte e do túnel? Então ele quer a soma do tempo gasto para atravessar a ponte com para atravessar o túnel, certo? 3,5 quilômetros entre o túnel e a ponte aí foi só para ilustrar, contextualizar, mas vamos lá. Vamos começar com a ponte
ele está dizendo que a ponte tem, está aqui, ó, a ponte Cascavel, tem 450 metros de comprimento e ele vai atravessar essa ponte com 72 km por hora em movimento uniforme, porque ele disse que essa velocidade se mantém constante, certo? Aí o que é que você tem que se lembrar? Que como o caminhão tem um comprimento de 30 metros, como é que seria aí? Quando ele inicia a travessia, como é que é? Vamos imaginar, tá? Que vou ilustrar aqui para você. Ó, o caminhão tá aqui, certo? E vamos imaginar que aqui inicia a ponte, certo? A ponte com esses 450 metros de deslocamento. Então aqui seria o instante inicial e o caminhão atravessa a ponte quando ficar totalmente fora. Isso quer dizer que nessa travessia o caminhão se deslocou desse ponto até esse, concorda? Olha o ΔS do caminhão. O que é que representa isso? Do instante inicial até o instante final. A soma do comprimento da ponte com o comprimento do caminhão, certo? O comprimento da ponte, 450 metros, o comprimento do caminhão, 20 metros. Isso vai representar esse ΔS. De novo, o comprimento da ponte, certo? Vou colocar aqui, 450 metros, mais o comprimento do caminhão, tá aqui, 30 metros. Isso representa o ΔS desse primeiro intervalo de tempo que vai ser percorrido em movimento uniforme. Ele garantiu isso aqui. Logo, para a travessia da ponte eu vou usar um movimento uniforme. E aí eu posso usar uma regra de 3 ou usar ΔT como ΔS sobre V. O importante é o ΔS, você entender que é 450 mais 30. O ΔS, então, 480 metros, certo? Como é que você quer fazer? ΔT, ΔS sobre V, equação do movimento uniforme, equação da velocidade escalar, ou a regra de 3 você escolhe, tá? 480 metros, aqui velocidade 72 km por hora, mas isso é um valor bem clichê, né, gente? Todo mundo sabe que tem que dividir por 3,6. Posso usar já os 20 metros por segundo? Por 20. Então, para atravessar a ponte, ele levará 48 por 2, 24 segundos. Então, esse tempo aqui, eu vou chamar de ΔTP de ponte, certo? É o primeiro tempo. Ok. Certo. Então, as letras A e B estão fora já, concorda? Ó, porque 16 é menor e 24 não dá porque ainda tem o túnel, certo? Agora, vamos para o túnel. O raciocínio do túnel é bem parecido com o da ponte. Vamos ilustrar aqui, tá? Quando o caminhão inicia a passagem do túnel, certo? Liguei o cronômetro. Quando ele termina, não está proporcional não os comprimentos, eu não sou nenhum desenhista não, tá? Dá um desconto aí. Quando termina, quando ele sai do túnel, no instante final, quanto é que ele percorreu? Quanto foi o ΔS? De novo, o comprimento do túnel. Quanto é esse comprimento? Comprimento do túnel, vamos destacar aqui no enunciado. Comprimento do túnel, 370 metros. Então, 370 metros mais o comprimento do caminhão, 30 metros, é o ΔS desse segundo movimento, que vai ser movimento uniformemente variado. Com a velocidade inicial que ele chega, 20 metros por segundo, e com a aceleração que ele dá, de 5 sobre 8, 5 sobre 8 metros por segundo ao quadrado, certo? Vamos achar o tempo que ele leva para atravessar o túnel? Então vai, ΔS, move, né? V0T mais 1 meio de AT2. Por que eu pensei nessa equação? Porque eu tenho ΔS, tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração e quero o tempo, certo? Então, o ΔS, 400, a velocidade inicial é 20 vezes T, mais 1 meio de 5 sobre 8, T ao quadrado, ok? Então, ficou como? Vem aqui, 5 sobre 16, 5 sobre 16, T ao quadrado, mais 20T, vem para cá, menos 400, igual a zero. Tá aí
uma equação de segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. Quem que é A? É 5 sobre 16, B é 20, C é menos 400. Vamos para o delta? Delta, B ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 4A, que é 5 sobre 16, vezes C, que é menos 400, certo? Então, delta será 20 ao quadrado, 400, menos com menos, mais, espera aí, calma aí. 4 vezes 4, 16, com 16 já era, sobra 5 vezes 100, 500, tranquilo? Então, delta, 900, você gosta, né? Quando o delta dá 900, sei disso, eu sei. Muito bem, agora vamos para as raízes. T, Bhaskara, tá, pessoal? É menos B, menos 20, mais ou menos raiz de delta, 30, raiz de 900, sobre 2A, que é 5 sobre 16, certo? Então, ficou assim, ó. Vamos lá para as raízes, certo? Ó, uma raiz, T', fica 20, menos 20, desculpe, menos 20, menos 30 sobre 10 sobre 16. Só que aí eu não vou fazer nem a conta, você pode fazer, é facílimo, mas é menor que zero, não serve. Não serve como raiz para gente, certo? Isso aqui está fora. Que eu comecei a contar o tempo do instante t igual a zero. E a outra raiz, T2', é menos 20 mais 30 sobre 10 sobre 16. Menos 20 mais 30 dá 10. 10 sobre 10 sobre 16, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Aí, você acaba de achar o tempo que o caminhão leva para atravessar o túnel. 16 segundos. Então, é o intervalo de tempo T. P de ponte, T de túnel. E agora, vamos encontrar o intervalo de tempo total. O intervalo de tempo total nessa travessia vai ser o tempo que levou para atravessar a ponte, mais o tempo que leva para atravessar o túnel. A ponte, 24 segundos. O túnel, 16. Então, levará 40 segundos. Tranquilo, gente? Vamos procurar o gabarito? Bora lá. 40 segundos. Isso está na letra C. 24 segundos da ponte, com movimento uniforme, mais 16 segundos em move, 40 segundos, gabarito, letra C. Aí está, certo? Muito bem. Ali, ó, chegou a última, ufa, né? Tá tranquilo? 10 questões, estamos na 10ª, vai acabar, respira, vai dar tudo certo, vamos embora. O gráfico a seguir representa o movimento de um bloco que está sendo arrastado em uma superfície rugosa horizontal sobre o eixo X. Espera aí que eu li com muita pressa, né? Horizontal sobre o eixo X, vírgula, atuando sobre ele apenas duas forças. Essas forças mostradas no gráfico são paralelas à superfície. Determine o trabalho resultante nos primeiros 10 metros para arrastar o bloco. Pessoal, mas as forças pelos gráficos, elas têm, embora a direção constante, paralela à superfície, os módulos são variáveis. E o trabalho para uma força de módulo variável, você se lembra? Qual é a propriedade que você vai usar? É se lembrar que quando a força, em função do deslocamento, ela é variável, o trabalho é numericamente a área. É essa propriedade que eu vou usar, certo? Então eu tenho para a força 1, para essa força aqui de cima, de azul, tá? Eu tenho, vamos lá, vamos indicar as áreas. Vou usar aqui, tem essa área, primeira, área 1, que é um trapézio. Tenho também outro trapézio que vai ser a área 2. A área 3, aqui embaixo, é um triângulo. E a área 4, de novo, um triângulo. Certo? Com isso, o trabalho, pessoal, ele vai ser numericamente a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. O trabalho será, bom, a área 1 é um trapézio, me ajuda aí. A base maior é 35, a base menor é
10 e a altura é 4. Então vamos. 35 mais 10, a base menor, altura 4 sobre 2. Área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, certo? Então, conferindo, 35 da base maior, 10 da base menor e a altura aqui 4, certo? As bases são paralelas, lembre-se disso. Outro trapézio, as bases de novo aqui paralelas, a base maior é 20, a base menor é 10 e a altura é de 4 a 10, que é 6. Então, vai, me ajuda. Base maior, 20, base menor, 10, altura vai de 4 até 10, 6, sobre 2, certo? Vou criar aqui. Mais, agora, a área 3 é de um triângulo. É base vezes altura sobre 2. Tem que levar em conta o sinal, claro, que a força é contra o deslocamento, o trabalho é negativo dessa força, certo? Então, a base é 4, a altura é menos 10 sobre 2, mais o outro triângulo, a base vai de 4 a 10, é 6, a altura é menos 5 sobre 2, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. O trabalho, então, aqui, 2, vai, 45 vezes 2, 90, mais, aqui, 3, 30 vezes 3, 90, menos com mais, menos, 40 por 2, 20, menos com mais, menos, 30 por 2, 15. Então, o trabalho será 180 menos 35. O trabalho é de 145 joules. Tá aí, 145 joules. Vamos lá, marcar o gabarito? 145 joules, gabarito, letra B de bola. Aí está, pessoal, mais uma prova resolvida. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o seu like aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Isso vai nos ajudar bastante, tá certo? Então, bom estudo. Utilize essa aula. Dá para fazer uma boa revisão. Fique tranquilo durante a prova. Você se preparou, vai dar tudo certo, você vai fazer uma prova excelente. Tenha confiança nisso, tá bom? Então, um forte abraço, até a próxima aula.